Glorificado é o nome de Jesus. Vamos ouvir a família Porto, da Indonésia, do Timor-Leste, da Ásia. Shalom. Shalom. Na Indonésia é mais forte. Shalom. Amém. Glória. Glória à Assembleia de Deus brasileira. Selamat pagi. Bom dia. Ok. Nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos confere nesta manhã aqui, junto com a igreja em Franca. Esses amados irmãos que têm assim cuidado de nós como o papai e a mamãe cuidam do filhinho. Eu sei que isso é o amor de Cristo derramado em vossos corações. Eu inicialmente gostaria de trazer essa palavra de agradecimento a todos os meus amados irmãos aqui, que mesmo antes de nos conhecer, já pelo Senhor, cooperava conosco, nos ajudava, orava por nós e nos apresentando ao Senhor. Muito obrigado a essa igreja em Franca, muito obrigado a vocês, amados irmãos. Nós nunca vamos esquecer de orar por vós aqui em Franca. Na verdade, vocês nos proporcionaram um banquete espiritual. Obrigado, pastor Cláudio, por se empenhar tanto em nos trazer aqui. Nós estamos muito felizes em conhecê-lo, em conhecer essa igreja e especialmente por estar nos alimentando. Os irmãos não sabem a dificuldade que é, a falta que o missionário sente no campo de palestras, de culto. Quem não está vindo para os cultos está perdendo uma bênção muito grande. O Senhor verdadeiramente tem estado aqui em nosso meio. O Senhor tem falado para nós. É muito gostoso essa troca de experiências com missionários de campos diferentes, com pessoas que conhecem a palavra de Deus, que vivem a palavra de Deus e que trazem palavra para nos fortalecer. Só o Senhor os recompensará por isso. Que Deus vos abençoe, pastor Cláudio, pastor Edson, o ministério dessa igreja, essa igreja em geral. Deus vos abençoe e os recompense. Na verdade, nós somos sugados dia após dia, porque se estamos na Indonésia, temos que estar distribuindo a palavra, pregando, falando, ensinando. Quando vamos para o Timor, é a mesma situação, é para pregar, é para ensinar, é para dividir a palavra com os irmãos. E a gente tem pouquíssimas oportunidades como essa que estamos tendo aqui, ouvindo o reverendo pastor Don Richardson, ouvindo o Ari, ouvindo assim grandes homens de Deus. Isso alimenta a nossa alma, é Deus realmente nos presenteando para a glória do nome dele. Eu gostaria, tão somente, irmãos, de trazer aqui uma palavra de que o Senhor tem estado conosco durante o nosso ministério ali, tem estado aprovando a chamada dele, porque não somos nós que nos nomeamos. Eu me lembro que em uma cruzada, nós fazemos cruzadas com o filme Jesus, e em algumas regiões ali do Timor a gente tem até certo ponto uma liberdade de podermos evangelizar, e viemos apresentar o filme Jesus numa região bem oriental do Timor. E é até uma redundância, né? Oriental do Timor, que Timor significa isso, Oriente. E ali nós estávamos para apresentar o filme Jesus para uma boa população, e chegamos na casa de um irmão, e esse irmão estava com a filhinha paralítica. A menina tinha 5 anos de idade. Ela nasceu perfeita, até 3 anos de idade estava tudo muito bem.
aquela região, irmãos, é uma região onde as pessoas são muito envolvidas com feitiçaria. Quando a gente... Existem 2 casos bem recentes, esse é o caso dessa menina, outro caso é o caso de um obreiro também. Quando a gente passa pelas ruas, pelas estradas, a gente vê animais pendurados de sacrifício, a caveira de animais, e tudo ali tem oferendas, ofertas e... Basta dizer que todas as casas, é muito difícil você encontrar uma casa que não tenha um túmulo na porta. As casas, eles sepultam as pessoas da família quando morrem. O prazer deles é ficar sepultado junto com a família. E a família continua alimentando os mortos. Periodicamente eles colocam comida, se faz uma festa, tudo que tem na festa eles colocam ali naquele túmulo. É que existe um pouco de shintoísmo, né? Quem conhece um pouco do shintoísmo sabe, a cultura timorense ou a religiosidade timorense está ligada ao Shinto, né? Então, ali é um local onde eles têm invocações. A própria cultura já dedica para isso aí. Por exemplo, quando a gente vê assim, por que o Timor, eles queimam tudo? Porque sempre tem fogo. Quando passa na televisão, qualquer revolta, qualquer movimento tem fogo. Isso vem desde o nascimento. O parto no Timor significa tuar. O nome do parto é tu-arri. Tu é sentar, arri é fogo. Literalmente é sentar no fogo. Então, quando a criança nasce, a mãe tem que ficar 1 mês deitada na beira de uma fogueira, com fogo. Muitas crianças morrem por infecção de pele. A própria mãe, porque durante 1 mês não se banha, apenas faz assim um pequeno higiene, mas a criança não pode tomar banho. E fica ali 1 mês no fogo, ali na beira do fogo. Eles dizem que é para se purificar. Então, o demônio do fogo, ele é convidado a estar ali o tempo inteiro. E todas as confusões que tem lá terminam em fogo. E isso, junto com isso, vem outras implicações espirituais que eles trazem desde o nascimento de uma criança até eles estarem adultos. Essa família que Enoque está falando, por exemplo, são famílias, eles são cristãos. Inclusive, ele é obreiro na igreja. É uma pessoa que muito ajudou a obra. É a pessoa onde ofereceu a casa para iniciar a igreja. Nós ficamos lá na casa dele. Mas na casa dele havia um túmulo, no fundo da casa. Um dos filhos dele morreu e ele sepultou ali. E ele disse que ele não tinha mais nada a ver com aquilo. Mantinha ali porque foi ali que ficou, já tinha sido sepultado, então ia continuar ali. Foi no tempo antes dele ser cristão. Mas depois nós ficamos sabendo que a mulher dele ainda tinha adoração, ainda cuidava daquele túmulo. E quando nós chegamos lá, Enoque viu essa criança adoecida. A criança era uma coisa feia, irmão, de ver. Os olhos viravam, a criança não tinha apoio nas pernas. Era uma coisa muito feia de se ver. 3 anos de idade, com 3 anos de idade, ela ficou paralítica. Os pais já tinham levado para a Austrália, já tinham levado para vários médicos e os médicos desenganaram totalmente. Parecia uma doença de degeneração do sistema nervoso. As pernas da menina encolheram e ela não podia mais ficar em pé. Ela já andava, agora já não andava mais e as pernas ficavam assim para cima. A mãe tentava colocar no chão, as pernas ficavam encolhidas, os olhos giravam no globo ocular e ela não tinha coordenação nenhuma para comer, tudo eram os pais que faziam. E 2 anos os pais nessa labuta. E quando nós estávamos ali para apresentar o filme Jesus, naquela aldeia, eu senti a direção de Deus de orar por aquela criança. Chamei os missionários e nós ali colocamos mãos e oramos por aquela criança. E aí continuamos a jornada. 6 meses depois, minha filha Rebeca saiu da Indonésia, foi para lá para fazer tradução. Pois alguns médicos vão lá, mas não sabem falar a linguagem do Timor. Então, ela vai traduzir do inglês para o Tetum, que é a linguagem timorense. E ela viu a menininha correndo, andando, e ela disse, aquela foi a menina que meu pai orou. E ela chamou o pai e disse assim, essa é a menina que o meu pai orou? E o pai dela disse assim, depois que o pastor Enoque orou por minha filha, ela ficou plenamente curada, não teve mais nada. Aleluia. E são muitos casos, irmãos, e a gente sabe que muitos casos têm envolvimentos com feitiçaria. Tem um caso de um pastor, muito amigo meu, inclusive o filho dele está estudando na Indonésia, o filho dele é uma pessoa que nós estamos querendo investir para a liderança, uma pessoa que Deus tem entregado a nós
para a gente ganhar almas ali na Indonésia. Grave esse nome, irmãos. O nome dele é Lucas. E nós temos orado e investido nesse jovem porque vemos potencial para a obra do Senhor na vida desse jovem. Então nós temos investido, temos trabalhado com eles e nós queremos futuramente trazê-lo ao Brasil para que possa aperfeiçoar o português, fazer uma escola bíblica, melhorar, conviver com a igreja brasileira para depois retornar ao Timor. Gravem esse nome e orem por esse jovem, Lucas. E o pai dele ficou doente, é um obreiro, uma região muito difícil. Eu sei que eu não sei quanto tempo eu tenho, mas aí vem. A primeira vez que eu estive na casa desse pastor lá no Timor, de uma região muito distante, a igreja tinha sido queimada, a igreja que ele tomava conta, a casa dele tinha sido destruída. E ali acontecem coisas fenomenais, irmãos. A maneira como o inimigo tem perseguido a igreja, Deus tem dado também resposta. Deus tem agido com precisão. E de imediato, Deus tem dado a resposta. E 3 homens se juntaram e tinham queimado a igreja e tinham destruído tudo. E aconteceu que nós tínhamos ido lá e estávamos fazendo um atendimento. E um homem se aproximou de mim e me pediu oração. E orei por ele, perguntei se ele queria aceitar Jesus, se ele queria mudar de vida e tal. E ele fez um compromisso dele com Cristo. Quando o rapaz tinha saído, o pastor me chamou e disse: Pastor Enoque, você sabe quem é esse homem que estava conversando com o Senhor? Eu disse: não conheço. Ele disse: olha, esse homem juntou com mais 2 homens, tocaram fogo na igreja, tocaram fogo em minha casa, e disseram que se nós fizéssemos de novo, a coisa ia ser pior. Se construíssemos a igreja outra vez, a coisa iria ser pior. Mas 2 semanas depois que eles fizeram isso, os 2 já morreram. 2 semanas, irmãos. Os 2 já morreram. E ele tinha terminado de fazer a colheita do arroz, porque sem o arroz lá, eles não vivem, eles não comem, eles não têm outra coisa. É o arroz, somente o arroz e sal. E ele colheu, colocou no celeiro, num quartinho do lado da casa dele, o fogo veio, só escapou ele e a família, porque o fogo destruiu tudo, e agora ele está desesperado. São muitos os testemunhos assim. Então, esse pastor, em uma região muito difícil, nós fomos visitá-lo há quase 1 ano atrás. E ele estava com as pernas ressequidas. Eu nunca vi uma coisa daquela. Eu conhecia o homem perfeitamente bem. Conhecia ele saudável. E agora as pernas dele, ele já não andava. As pernas estavam finas. E eu chamei a pastora Gomes e eu disse: pastora, aqui tem trabalho de feitiçaria, vamos orar e repreender. E ali o médico já tinha investido de toda forma, ele já tinha passado tempos e tempos, porque eu não estava morando ali no Timor. A gente vai no Timor assim 4 vezes por ano, mas ficamos ali 2 semanas, 3 semanas e temos que voltar para a nossa casa. E ali oramos, intercedemos pela vida daquele homem que é o pai de Lucas, que nós temos falado, e para a glória do nome do Senhor, o pastor já está sã, fazendo a obra do Senhor outra vez ali naquele lugar. Irmãos, eu estou contando essas coisas para outra vez deixar mais claro ao coração. Dividir o peso da responsabilidade. Eu estava dizendo ao pastor Cláudio que realmente, se eles assumirem o projeto de crianças agora dessa ilha radical que nós estamos trabalhando, o peso de oração acho que vai ser maior sobre a igreja de Franca. Eu não sei como é que vai ser, porque Margareta sempre diz: eu poderia usar dinheiro de empresários. Tem muitos empresários querendo contribuir, tem muitos empresários querendo cooperar. Mas dinheiro de empresários, irmãos, não vem com oração. Dinheiro de empresário é só o dinheiro de empresário. E esse não é o nosso interesse, porque o Salmo 24 diz que do Senhor é a terra. Que bênção, né? Tudo está nas mãos do Senhor. Então, o que nós queremos é o dinheiro dos crentes. Porque esse vem acompanhado. Quando o crente contribui, ele lembra: olha, eu tenho que orar pelo pastor Enoque lá naquele lugar. Essa que é a beleza, queridos. Nenhum crente coloca o dinheiro da oferta na salva sem dizer: Jesus, abençoa abençoe seu filho. E isso faz toda a diferença, irmãos. Vocês não sabem a diferença que faz a sua oração. A oração dos santos pode muito em seus efeitos. Amém? Então eu acho que o peso de Franca vai ficar maior. O peso de Franca vai ficar maior. Eu quero só falar rapidamente. Em teto pode.
Ele quer que eu colinho em teto, mas antes, irmãos, eu quero também pedir oração. Eu sou mulher, e eu estou sempre me lembrando da situação da mulher, porque nós trabalhamos muito próximo com as mulheres. E ali no Timor, eu vou dar só um breve relato para que vocês conheçam um pouco. A realidade da mulher no Timor é muito difícil. Na Indonésia é difícil, e no Timor não é diferente. Eu vou falar sobre o Timor, porque é onde nós estamos com um trabalho assim mais intensivo. No Timor, a mulher é comprada. A mulher é comprada. A família negocia o preço que ele quer por sua filha. Então, há uma violência contra a mulher muito grande. Os homens espancam as mulheres. E quando eles batem, até mesmo dentro da igreja, viu, irmãos, infelizmente. E quando eles batem nas mulheres, eles dizem: eu estou batendo no boi que minha família pagou, no porco que minha família deu, no dinheiro, no cabrito que nós pagamos por você. Então, eles se sentem em todo o direito. Nós, pela graça de Deus, implantamos ali no Timor-Leste o Casados para Sempre. Quando nós fizemos a formatura, a televisão foi documentar. Um dos irmãos que foi abençoado pelo curso, ele conhecia o pessoal da televisão, contou o que estava acontecendo, e eles foram ali para documentar. Foi a primeira vez que um evento da Assembleia de Deus foi documentado em televisão, foi mostrado pela televisão. E ali as pessoas eles foram numa aula e depois foram na formatura e fizeram toda a cobertura. Ficou muito público, as pessoas começaram a ver, começaram a saber. E o primeiro-ministro, que era muçulmano na época, Mario Katiri, ele escreveu uma carta para a pastora Gomes, pedindo que ela não deixasse de espalhar o trabalho de família para todo o Timor. Mas por que ele fez isso? Porque naquela semana tinha acontecido um caso bárbaro. Uma mulher tinha desobedecido o marido, que disse que não era para ela sair, e ela desobedeceu e saiu. Quando ela voltou, ele estava esperando ela com uma katana, que é uma faca muito grande, lá é muito comum, é um facão. Ele estava esperando ela com um facão e cortou em pedacinhos. Isso foi uma coisa que chocou o país. E foi na mesma semana que o curso foi divulgado na televisão. Então, o primeiro-ministro, ele teve mais consciência sobre o que estava acontecendo, e mesmo ele sendo islâmico, ele escreveu para a pastora da Assembleia de Deus, para que ela espalhasse um trabalho de família por todo o Timor. Irmãos, olhem para a situação do Timor-Leste. O Timor parece que assim a coisa vai desenvolvendo, daqui a pouco dá 2, 3 passos para trás novamente. Mas por quê? As implicações espirituais ali são muito grandes. Os líderes estão presos pelo animismo, presos pelo pecado. E até mesmo eles acreditam, por exemplo, quando acontece uma enchente, uma coisa, eles acham que foi porque não foi feito o sacrifício, que é porque não foi feito as coisas como deveriam, e os próprios líderes se dobram e vão ali fazer esse sacrifício. Eles próprios vão ali para fazer isso. O presidente atual, o primeiro-ministro atual, nós estávamos ali, nós acompanhamos. Eles fizeram todo o ritual antes da eleição, para que eles pudessem ter a liberação dos antepassados. Então, é uma nação presa pelo demônio, precisa de orações, de intercessão, para que o Senhor destrone a entidade que está dominando o país, para que a igreja possa desenvolver e possa crescer. Ele está querendo cantar um hino em teto. Dá tempo, pastor? Sim. Ligeirinho. Pode ser. Okay. Essa língua é diferente da língua indonésia. A língua Tetum, no Timor, tem 36 idiomas. Tem pessoas que dizem assim, são dialetos. Não é dialetos, são idiomas, porque uma língua não tem ligação, não tem vínculo com a outra. São povos diferentes, são linguagens totalmente diferentes. Digamos, se eu falar bom dia para vocês aqui em teto, na linguagem do Timor mais comum, eu falo dia kalai. Mas já tem outra linguagem que o bom dia já não é isso. Seria rahun keparo, já é outra coisa. Então kode bakode. Kode bakode, outra linguagem. Então, a mesma palavra, mas a linguagem não são dialetos, são linguagens diferentes. O hino que vamos cantar agora, ele fala: o Senhor Jesus é o melhor. Mesmo que os nossos pais sejam bons, mas Jesus ainda é melhor. Esse é um hino muito triste, a melodia dele é muito sofrida, porque normalmente os hinos no Timor são assim. Expressa a cara da igreja. É uma igreja sofrida, é
uma igreja perseguida. Homens e mulheres de Deus já foram enterrados vivos. Nós conhecemos pastores que até hoje carregam a marca das correntes no seu corpo. Tem um pastor mesmo, o pastor Malaquias, ele ainda está vivo. Está pronto para morrer, mas não está pronto para deixar o ministério. Ele já tem o caixão, tem a roupa, tem tudo dele preparado para o dia que Jesus chamar ele. Está lá no quarto dele. Mas quando a gente fala, pastor, o senhor precisa descansar, o senhor está cansado, ele faz, ficar no banco, irmãos? Ficar no banco? Então ele está pronto para morrer, mas ele não está pronto para deixar o ministério. Aleluia. E esse homem tem as marcas das correntes no corpo. Ele sabe o que é sofrer por Jesus. Então, orem pela igreja no Timor. Ele foi enterrado vivo, irmãos, em um poço, acorrentado, e sofreu muito. Na época de Portugal. Na época do governo português ali. Senhor Jesus de Aquileu, minha dia comparar mesmo ina ama berangkata dia mai be Senhor Jesus diakleu Senhor Jesus diakleu nia dia comparar mesmo ina ama berangkata dia mai be Senhor Jesus diakleu. Obrigado.